E aí, pessoal? Bem-vindas a mais uma análise aprofundada aqui no Deep Dive. Olá a todos. Essa é a nossa série onde a gente decifra o mundo dos investimentos em criptoativos. E olha, hoje o cenário tá tenso. Bem tenso. Chegamos à metade de novembro de 2025 e o mercado sentiu o golpe. O Bitcoin acumula uma queda de mais de 14% este mês. E sendo negociado abaixo dos $100.000, né? O que já é uma barreira psicológica importante. Exato. E acaba arrastando todo o mercado junto, gerando um certo pânico. A pergunta que fica é: o que está acontecendo? É hora de vender ou é uma oportunidade disfarçada? Exatamente. Para entender esse movimento, a gente analisou uma série de fontes, de análises técnicas, a perspectiva de grandes investidores, e o que surge assim não é uma resposta simples. Eu imagino. É um quadro bem complexo. A gente viu fatores que vão desde o comportamento do investidor de varejo até as grandes decisões macroeconômicas. Ok, vamos analisar isso então. A queda parece ter pego muitos de surpresa, especialmente depois daquele flash crash que a gente já viu em outubro. Uma das fontes do Times Brasil aponta para um fator interno do mercado, a alavancagem. Sim, e esse é um ponto crucial. O investidor de varejo, ele estava operando de forma muito alavancada. O que significa que ele estava apostando com dinheiro que não era dele, basicamente. Isso. E isso significa que qualquer pequena correção de preço aciona uma cascata de liquidações forçadas. E isso intensifica demais a queda. É o famoso efeito dominó. Perfeito. É um fator sistêmico que explica por que as quedas têm sido tão bruscas, tão rápidas. Então, o próprio entusiasmo do mercado acaba criando uma armadilha. Mas não é só isso, certo? Há também fatores externos. Correto. O mercado estava precificando, múltiplos cortes de juros pelo Fed. Todo mundo achava que o dinheiro ia ficar mais barato. A festa ia continuar. Só que isso não se concretizou. E essa reavaliação das expectativas, assustou os investidores. E ainda teve o problema do governo americano, né? Exato. Soma isso à incerteza gerada pelo shutdown do governo americano, que atrasou a divulgação de dados econômicos essenciais, tipo inflação, emprego. Deixou o mercado cego. Completamente cego. E na incerteza, o pessoal corre para a segurança. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque enquanto o varejo vende em pânico, as fontes mostram um movimento contrário dos grandes jogadores. Exatamente. As baleias, grandes investidores, instituições, estavam comprando. Comprando na baixa. O clássico. O clássico. Mas o mais interessante, que fontes da Yahoo Finance e 10x Research apontam, é de quem elas estavam comprando. Houve uma forte pressão de venda por parte dos detentores de longo prazo. Espera aí, os OGs, os veteranos. Os próprios, eles venderam mais de 1 milhão de bitcoins desde junho. 1 milhão? Isso é muita coisa. Mas por quê? A narrativa não é sempre a do hodl, de segurar para sempre? Pois é, eles aproveitaram a liquidez que os novos investidores institucionais trouxeram para o mercado para realizar lucros. É o clássico compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Eles ouviram os violinos. Uau! Então a tão falada adoção institucional serviu como a porta de saída perfeita para a primeira geração de investidores. É uma visão bem mais crua do mercado. É a dinâmica real, né? Essa volatilidade toda pode parecer caótica, mas uma das fontes do canal Finclass sugere que talvez a gente esteja seguindo um padrão histórico bem definido. Sim, essa análise é fascinante. Ela se baseia no ciclo histórico do Bitcoin, que seriam 3 anos de alta seguidos por 1 ano de baixa. E se esse padrão se repetir, 2026 seria o ano de correção. Exatamente. E se a gente olha para o passado, as quedas em ciclos de baixa anteriores foram bem severas, coisa de 77% a 86%. Meu Deus! Mas a expectativa base, segundo essa fonte, seria uma queda um pouco mais suave agora, entre 50% e 60%. Uma queda de 60% parece assustadora, não parece nada suave para mim.
Como que isso pode ser visto como uma oportunidade estratégica e não como um apocalipse? A estratégia proposta é bem clara e se baseia em disciplina. Primeiro, não zerar a posição. A fonte sugere manter entre 25% a 33% do portfólio em Bitcoin a longo prazo. Uma segurança caso o ciclo se quebre e a gente tenha uma alta infinita. Isso. E segundo, para o capital destinado a reinvestimento, criar um plano de compra baseado em percentuais de queda e não em preços fixos. Ah, interessante. Em vez de tentar adivinhar o fundo, você reage às quedas. Exato. Por exemplo, caiu 30% do topo, você aloca 10% do seu caixa. Ok. Caiu 40%, aloca mais 20%. Caiu 50%, aloca mais 30%. E por aí vai. Isso permite um preço médio otimizado e, o mais importante, tira a emoção da decisão, né? Totalmente. E se adapta ao perfil de cada um. Investidores mais conservadores podem começar a comprar mais cedo, em quedas menores, enquanto os mais agressivos esperariam por correções mais profundas, concentrando as compras lá para o final de 2026, talvez. Faz todo sentido. É ter um plano de batalha antes da guerra começar. É isso. Então, qual é a recomendação mais rentável que emerge dessas fontes, considerando todo esse cenário? Se a gente conectar tudo, a recomendação mais equilibrada se estrutura em 3 pilares, como se fossem camadas de risco. Certo. Primeiro, o núcleo essencial, Bitcoin. O critério aqui é a segurança relativa, a liquidez. Ele é a porta de entrada para o mercado. E a estratégia aqui seria qual? A que a maioria das fontes recomenda, como a do seu dinheiro, é o Dollar Cost Average, o DCA. Compras periódicas, programadas, sem se preocupar com o preço do dia. Construindo uma posição sólida ao longo do tempo. Exato. Sem estresse. E para quem busca um potencial de retorno um pouco maior? Aí a gente vai para o segundo pilar. A expansão para ativos consolidados, principalmente o Ethereum. Certo. O critério aqui é a sua utilidade e o ecossistema robusto que ele tem. É visto como a próxima camada de investimento depois do Bitcoin, com fundamentos sólidos. E o terceiro pilar? Para quem tem mais apetite a risco? O terceiro é a fronteira de alto retorno, finanças descentralizadas, o DeFi. O critério aqui é o alto risco-recompensa. É para uma parte pequena da carteira. E o que seria uma oportunidade nisso agora? A fonte aponta uma estratégia que é farmar pontos em exchanges descentralizadas como Hyperliquid e Aevo. É uma tática que, segundo relatos, já criou milionários. Farmar pontos. Como isso funciona na prática? Você interage com protocolos novos que ainda não lançaram seu token, para ganhar futuros airdrops. Você usa a plataforma e, em troca, ganha pontos que podem virar tokens no futuro. Mas isso é uma aposta, né? Não tem garantia nenhuma. Nenhuma. É altíssimo risco. Você pode interagir e não ganhar nada. Por isso, é para uma fatia bem pequena do portfólio de quem já é mais experiente. Entendi. Então, para resumir, a recomendação é uma carteira diversificada por camadas, uma base sólida em Bitcoin via DCA, Isso. uma exposição ao crescimento do Ethereum e, para os mais arrojados, uma pequena alocação nessas estratégias mais agressivas de DeFi. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? O mercado cripto vive um momento de teste. A queda atual é fruto de uma combinação de excesso de alavancagem E realização de lucros de grandes players e, claro, as incertezas macroeconômicas. Olhando para frente, a história sugere que a gente pode enfrentar um ano de correção, mas as fontes mostram que isso pode ser uma oportunidade de compra estruturada, não motivo para pânico. E a recomendação mais clara é focar em uma estratégia disciplinada, acumular Bitcoin de forma consistente, considerar Ethereum como o próximo passo. E para quem tem apetite para o risco, explorar o universo do DeFi. É isso. Nossas saudações finais aos investidores do futuro. E para reflexão, deixamos um pensamento final. As fontes mostram uma contradição que eu acho fascinante. No momento em que a adoção institucional e o uso no mundo real da tecnologia blockchain aceleram, com nomes como JP Morgan, Mastercard, testando soluções, Certo? o preço dos ativos parece desconectado, reagindo muito mais à liquidez e ao sentimento do mercado. A questão a se ponderar é: a gente está vivendo uma desconexão temporária, onde o valor fundamental eventualmente vai alcançar o preço?
Ou será que a narrativa de uso real tem menos impacto no preço do que o simples fluxo de capital especulativo? Fica aí o pensamento.